falar conosco nessa carta. E no capítulo 2, eu tenho um compromisso aqui de não recapitular. Gostaria, mas eu tenho um compromisso com quem não falta de não recapitular. No capítulo 2, Paulo continua argumentando com os irmãos acerca de um problema que era muito grave naquela igreja, porque ia contra um princípio que é fundamental da fé cristã, que é a comunhão dos santos, que é a fé e a crença na igreja de Cristo. Nós bem sabemos que a igreja é algo estabelecido pelo próprio Deus, que tem como fundamento a pessoa de Cristo. E a comunhão dos santos é uma doutrina fundamental da fé cristã, é um pilar, é um fundamento. E a igreja de Corinto era uma igreja que enfrentava problemas nesse sentido, porque a igreja de Corinto, além de outros problemas morais, outros problemas relacionados aos cultos, outros problemas relacionados a questões interpessoais, um dos problemas que aquela igreja tinha era o problema de divisões. Então, Paulo dedica os primeiros capítulos dessa carta a combater esse problema, argumentando com aquelas pessoas o porquê que a maneira como elas estavam agindo de forma partidária, dividindo a igreja a partir de preferências pessoais, era um problema grave e deveria ser combatido naquela igreja. Então, aqui no capítulo 2, irmãos, Paulo já iniciou a carta falando que, quando ele esteve em Corinto, nós vimos como foi a fundação dessa igreja, vimos que Paulo, assim como foi para fundar a igreja em Tessalônica, Paulo se utilizou apenas da pregação pura e simples do evangelho para convencer pessoas a seguir Jesus. Então, a mesma estratégia Paulo utilizou em Corinto. Vimos que, em Corinto, quando ele chegou lá, por não ter suporte financeiro da igreja, Paulo trabalhava junto com Priscila e Áquila. Então, durante a semana ele trabalhava e nos finais de semana ele pregava nas sinagogas. O fato é que, ao receber uma ajuda financeira da igreja, Paulo, então, pode não mais trabalhar e se dedicar integralmente à pregação do evangelho. Vimos isso nos dias anteriores em que estávamos aqui falando sobre a fundação de Corinto. Então, quando nós estávamos aqui, irmãos, no início aqui do capítulo 2, Paulo começa a falar exatamente sobre isso. Apela para a memória dos irmãos, fazendo com que eles lembrem da maneira como Paulo conduziu a fundação da igreja e qual era a mensagem que ele pregava. Uma das coisas que os irmãos daquela igreja, por causa do ambiente onde estavam inseridos, supervalorizavam era a performance. Então, por estar em uma cidade onde a performance, onde a aparência, onde o status era algo muito valorizado, os irmãos se converteram, mas ainda tinham a mesma mentalidade, transferiram isso para dentro da igreja, o que causou sérios problemas. Então, Paulo começa a argumentar com eles sobre isso. E aqui nessa porção que nós vamos estudar juntos, a partir do versículo 6, Paulo continua argumentando contra esse problema. No versículo 6, Paulo diz assim: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é ao mistério de Deus. Um dos problemas da igreja de Corinto era o conceito distorcido que eles tinham sobre espiritualidade. E Paulo, a partir desse trecho aqui do capítulo 2, ele já vai começar a trabalhar sobre esse problema que gerava tumulto na igreja. Então, ele começa a dizer no versículo 6 que, quando ele pregava o evangelho a pessoas maduras, essas pessoas compreendiam a mensagem que ele compartilhava, porque essas pessoas eram espirituais, essas pessoas receberam a revelação do Espírito Santo, eram maduras, porque andavam no Espírito e eram verdadeiramente convertidas, viram a Cristo, se renderam a Ele, portanto compreendiam a mensagem da cruz e viviam de acordo com ela. Paulo inicia o versículo 6 dessa maneira, porque mais lá para frente, ele vai chamar os coríntios de infantis. Então, aqui no versículo 6, ele diz: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, porque antes Paulo estava dizendo que quando ele pregou aos irmãos lá em Corinto, ele não se utilizou de sabedoria humana. Paulo não era qualquer pessoa, Paulo decidiu não manipular, Paulo decidiu não se utilizar de performance,
Paulo decidiu não se utilizar das suas credenciais, dos seus certificados. Nós vimos que Paulo era um homem erudito, era um homem muito inteligente, era um homem capacitado. Talvez ali no primeiro século, um dos homens mais inteligentes, relevantes que havia. Mas Paulo em nenhum momento se utilizou disso para ganhar aquelas pessoas para Cristo, ou para tornar Cristo conhecido a eles. Paulo apenas expôs Cristo e Cristo crucificado. E Paulo deixa isso muito claro, irmãos, porque, ao contrário daqueles que tinham ali a valorização, os grandes filósofos, os grandes teóricos daquela época, que se firmavam no seu próprio conhecimento e entendimento, na sua própria capacidade, Paulo busca deixar claro que tudo o que aconteceu através da vida dele em Corinto não era resultado da sua capacidade, não era resultado dos diplomas, dos cursos que ele havia feito, ou do quanto de tempo que ele estava dentro de uma igreja, ou do quanto que os homens consideravam ele maravilhoso, mas era resultado da ação de Deus na vida dele. O Espírito Santo foi quem convenceu aquelas pessoas de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele busca deixar isso claro, irmão. Se você puder ler comigo, por gentileza, no versículo 5, ele diz: agir desse modo, para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Alguns que ainda estavam apegados à performance, talvez ao chegar aqui no versículo 5, nessa parte da carta que era ali da igreja, talvez pudesse dizer, se ele não se utilizou de sabedoria nenhuma, então ele não tem sabedoria. Poderiam dizer que Paulo não tinha nada para acrescentar ou falar, porque, afinal, ele tinha dito que não tinha sabedoria alguma. E por isso que, a partir do versículo 6, Paulo diz, no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, Paulo está dizendo que há um grupo de pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, a compreendem e desfrutam da plenitude de uma vida no Espírito. Mas não é uma espiritualidade que está baseada em performance, não é uma espiritualidade que dura só o tempo do culto ou de uma agenda, mas uma espiritualidade que gera transformação de vida, santidade. Porque os irmãos da igreja em Corinto se achavam muito santos. Os irmãos da igreja em Corinto se achavam superpoderosos. Se nós voltarmos um pouquinho na carta, no capítulo 1, Paulo vai dizer que aquela igreja foi enriquecida em tudo. Era uma igreja poderosa, onde não faltava nenhum dom. Eles tinham sabedoria, eles tinham poder, eles tinham manifestações de milagres e prodígios, coisas extraordinárias aconteciam naquela igreja, e aí eu e você, olharmos a maneira como Paulo aqui os corrige, podemos nos perguntar, por que Paulo diz que esses irmãos são imaturos, visto que eles experimentam de uma realidade tão gloriosa? Como é possível haver imaturidade em um ambiente onde há a manifestação do poder de Deus? Como é possível haver carnalidade onde há a manifestação do sobrenatural de Deus? Podemos usar o exemplo de Judas, que junto com os demais discípulos curou, expulsou demônios, mas não era crente. Podemos usar a fala do próprio Jesus, que diz que no grande dia, alguns chegarão diante dele e dirão, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Mas em teu nome eu curei enfermos. E Jesus dirá a essas pessoas, aparte-se de mim, eu não conheço você, porque você vive na iniquidade. Então é possível sim, que alguém seja usado por Deus de maneira poderosa e sobrenatural e ainda assim não viver com ele eternamente. E é esse o medo que eu e você devemos ter. É essa preocupação que eu e você devemos ter, não de sermos extraordinários em nossas performances diante dos homens, não de impressionarmos as pessoas com tanto que aparentamos santidade, mas acima de tudo de sermos conhecidos diante de Deus. Porque de usar, irmãos, Deus usou até uma jumenta, não é mesmo? Não é grande coisa, não é ser usado por Deus. Grande coisa é ser feito filho de Deus. Grande coisa é viver eternamente com o Senhor. E nós só conseguimos amadurecer,
nesse ambiente de humildade, nesse ambiente de entendimento de que tudo que temos, tudo que somos é pela graça e pela misericórdia de Deus. Os irmãos ali em Corinto eram soberbos, orgulhosos. Por isso que muitos tinham resistência ou se deixavam levar por outro tipo de mensagem que os reduzia a nada. Porque o que Deus pensa sobre o homem, irmãos, está na cruz. Um homem morto, crucificado, humilhado, cuspido. É dessa maneira que Deus vê o homem. O homem sem Deus é nada. O homem sem Cristo, ainda que muito sábio, ainda que conhecedor de muitas coisas, ainda que esteja envolvido na igreja, ainda que frequente a igreja há muitos anos, o homem sem a revelação do Cristo, o Cristo crucificado, não conhece a Deus de verdade. Acha que conhece a Deus, mas não o conhece. E isso, irmãos, é algo que eu e você precisamos ter muito cuidado. Porque a igreja em Corinto se preocupava tanto com a performance que se esquecia que era uma igreja dividida, que era uma igreja que possuía problemas de moralidade, que era uma igreja que tinha problema de litígio entre os irmãos, cheia do poder, mas imoral, cheia do poder, mas dividida, cheia do poder, mas contendenciosa. Aquela igreja, irmãos, era uma igreja onde no culto era um caos, uma bagunça. A ceia, ninguém respeitava ninguém, ninguém lembrava de ninguém. Cada um só pensava em si mesmo. E ainda tinha naquela igreja poderosa um grupo de irmãos que negavam também outra doutrina que é fundamental da fé cristã, que é a ressurreição dos mortos. Como pode? O entendimento distorcido sobre o que é a verdadeira espiritualidade faz com que pessoas caminhem para longe de Deus, achando que estão se aproximando dele. Os irmãos daquela igreja se achavam muito espirituais. Mas quem é alcançado pela mensagem da cruz não é soberbo, irmãos. Quem é alcançado pela mensagem da cruz, irmãos, é humilde. Tem um caráter semelhante ao de Cristo. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque geralmente quando nós falamos sobre esses temas mais sensíveis, pode dar a entender algo que o texto não quer dizer. O texto não está dizendo que, com base na experiência de Corinto, nós não devemos levar em consideração o carisma. Não é isso que o texto está dizendo. Nós somos carismáticos. Nós cremos na manifestação do poder de Deus através dos dons, de prodígios e maravilhas. Nós não somos sensacionistas. Nós cremos que ainda hoje Deus opera de maneira extraordinária através da igreja, um edificando o outro, um encorajando o outro, um liberando uma palavra de conhecimento e sabedoria sobre o outro, orando, intercedendo, impondo as mãos e pessoas sendo curadas. Nós cremos que ainda hoje Deus faz, porque Jesus não mudou. E o mesmo Espírito que operava na igreja do primeiro século é o mesmo Espírito que agora opera na igreja. Porque, ao contrário dos homens que mudam, Jesus não muda. Só que algo que eu e você precisamos entender é que, quando o Espírito Santo vem e nos toma, e nos enche, e nós transbordamos, ele não nos enche de vento, de emoção, ele nos enche de Cristo, irmãos. Porque o Espírito revela Cristo. O Espírito aponta para Jesus. Então, quanto mais parecido com Cristo, mais cheio do Espírito Santo você é. Quanto mais as pessoas olharem para você e dizer, menina, mas que pessoa crente. Menina, mas que pessoa diferente. Manso e humilde, misericordioso. Não cria contenda, não cria problema. Oh, meu Deus do céu, olha como é bom, como é gente boa. Olha como se preocupa com o necessitado. Olha como não quer separar, mas quer ajuntar. Olha como parece com Jesus. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo quando procede como Cristo. Não quando performa. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está anulando a performance. Ele não está anulando as manifestações. Ele está dizendo que uma coisa, irmãos, não é garantia da outra, no sentido de que você pode ser alguém extremamente usado por Deus e ainda assim não ser conhecido por Ele, e ainda assim não o está agradando. Essa deve ser a minha e a sua preocupação, irmãos.
Senhor, será que o que eu tenho feito te agrada? Será que o meu coração está alinhado com o teu? Será, Senhor, que realmente eu tenho andado no Espírito? Ou eu tenho sido carnal, falado em teu nome sem te conhecer, dito palavras em teu nome, sem que eu me importe com o meu próximo, sem que eu leve em consideração o outro, sendo orgulhoso, sendo problemático? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, irmãos, que aqueles que recebem a mensagem da cruz são pessoas que no poder do Espírito são amadurecidas e têm na sua vida o caráter de Cristo. Paulo está dizendo que quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria. Que palavras são essas? Que mistério é esse? É Cristo. É Cristo, irmãos. Não existe mais nada oculto, irmãos. Não existe mais nada que Deus ainda não tenha feito. Jesus bradou na cruz, está consumado. Tetelestai. Eu concluí, Pai. Eu terminei. O que precisava ser feito, eu já fiz. E agora a gente pode, né? Tem garantia. Acho que no grande dia, em nome de Jesus, se assim permanecermos na presença de Deus como verdadeiramente espirituais e não só como alguém que parece espiritual, porque isso, irmãos, parecer algo que não é papel de trigo, né, irmãos? É papel de joio. E você tem que se preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com isso. Será que eu tenho só uma capinha de crente? Será que eu só pareço ser crente? Porque o joio vai ser lançado no fogo, né, irmãos? Misericórdia, tá? Repreende em nome de Jesus. Dá uma realidade que eu quero para a minha vida e não desejo para nenhum dos meus irmãos. E Paulo está dizendo que quando ele está com pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria. E aí ele diz, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Paulo está dizendo que existe algo que Deus dá e revela àqueles que são nascidos de Deus. Paulo está dizendo que não é possível você conhecer a Deus na força do seu braço, não é possível você nascer de novo com base no seu próprio entendimento, não é possível você ser cheio do Espírito a partir das suas habilidades, mas na dependência, na humildade, na entrega, na morte. É isso que Paulo está dizendo, porque a mensagem da cruz nos lembra isso. O ápice da sabedoria de Deus é vista na cruz. Cristo é poderoso, é glorioso, não na sua força, mas na fraqueza que ele apresenta na cruz, irmãos. E eu e você queremos cada vez mais parecermos grandes e fortes e poderosos. E a gente canta que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Não é, irmãos? Quando a gente é fraco, a gente é forte, né, irmãos? É quando a gente reconhece que precisa de Jesus, é que o Espírito Santo intercede por nós e nos socorre. Um coração humilde, quebrantado, rendido. E Paulo está dizendo que há esses que são nascidos de Deus, porque uma vez que você tem um encontro com Jesus, uma vez que você olha para a cruz, irmão, você não consegue mais viver da mesma maneira. Você não consegue mais nem achar que você é alguma coisa. Soberba não combina com crente. Orgulho não combina com pessoas que dizem que são nascidas de Deus. E Paulo está dizendo assim, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes que logo caem no esquecimento. Nós devemos buscar a sabedoria divina que nos é dada por meio do Espírito. O Espírito Santo é quem nos dá o entendimento, a revelação, a graça de compreendermos os mistérios de Deus. Existem pessoas, irmãos, que parecem que são mais agraciadas, não é? Pessoas que parecem que são mais íntimas, que estão um nível a mais. É porque Deus gosta mais dela, é porque ela sabe mais, é porque ela é melhor do que eu. Não! É porque essa pessoa vive na dependência de Deus. É porque essa pessoa entende que precisa de Cristo, irmãos.
Paulo está dizendo que a nossa sabedoria, comparada à sabedoria de Deus, não é nada, porque a sabedoria humana caminha para a destruição e para o fim, assim como esse mundo. Tudo que nós sabemos aqui, o que nós acumulamos, aquilo que arrotamos, aquilo que de alguma maneira mostramos como algo importante, vai acabar. Tem fim. Mas a sabedoria de Deus é infinita, né, irmãos? É eterna. E Paulo está dizendo que quando ele fala com essas pessoas, quando ele fala de Jesus a pessoas maduras, ele fala com a sabedoria que vem de Deus, não uma sabedoria com base em ideias humanas, porque essas ideias, essa sabedoria que vem do homem, logo cai no esquecimento. Tudo passa, irmãos, menos a palavra de Deus. E aí no versículo 7, Paulo diz, pelo contrário, a sabedoria, a que nos referimos, é o mistério de Deus. E alguém vai dizer assim, então tem alguma coisa que ainda está oculta, tem alguma coisa que Deus ainda não mostrou, tem alguma coisa que Deus ainda vai falar. Não. O que estava oculto no Antigo Testamento, e que estava ali representado por sacrifícios, é Cristo, que nos é dado e revelado quando Ele encarna, quando Ele vem a esse mundo. O mistério de Deus, a sabedoria de Deus não está mais oculta, porque tudo que nós precisamos saber a respeito do nosso Deus está em Cristo. Cristo é o ápice da revelação de Deus. Só que só é possível conhecer a Cristo a quem é revelado por meio do Espírito. E quem é cheio de si mesmo não pode ser cheio do Espírito, irmãos. Por isso que a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo, digo novamente, não é a performance, mas o fruto. É o quanto que aquela pessoa se parece com Jesus. É o quanto que aquela pessoa está cheia de Cristo. Paulo está dizendo que o mistério de Deus, ele diz, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória, antes do começo do mundo. Paulo está se referindo a Jesus. E vimos a sua glória. Glória, irmãos, não é um atributo como os outros, né? Glória é a união de todos os atributos de Deus. E vimos a sua glória, a glória como Filho unigênito de Deus. Cristo é o ápice da revelação de Deus. E aí Paulo continua dizendo assim, pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos ao mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, ele se refere à antiga aliança, porque também haviam líderes religiosos ali que interferiam naquilo que Deus estava fazendo na igreja de Corinto e se achavam melhores do que os cristãos ou mais entendidos a respeito de Deus do que os cristãos. Porém, os religiosos judeus tiveram contato com Jesus, mas não o conheceram de fato. Os governantes desse mundo tiveram acesso a Jesus, mas não o conheceram de fato. Os filósofos, os sábios desse mundo viram Jesus, mas não o conheceram de fato. Porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é pela ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Paulo fala que, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo, havia algo que precisava ser revelado, haviam profecias que precisavam se cumprir, e elas se cumpriram em Cristo. O versículo 8 diz assim, os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Muitas pessoas falam sobre Jesus. Tem alguma coisa dando interferência aqui, né? Olha só, eu lembro desse barulhinho aqui, da época que eu usava internet de escada. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Amém, então tá bom. Vocês estão ouvindo não, irmão? Só eu que estou ouvindo? Ai, meu Deus, é espiritual. Ok, tá todo mundo ouvindo, né? Ok, olha lá. Vocês não... Amém. Eu e você, irmãos, precisamos entender algo muito importante, queridos. É que, ainda que haja sabedoria nesse mundo, irmãos, ainda que nós saibamos muitas coisas,
não é dada ao homem por si só conhecer a Deus. O Espírito Santo é esse agente, o Espírito Santo é esse aplicador da mensagem da cruz no coração daquele que ouve a mensagem. Por isso que eu e você precisamos estar comprometidos com a verdade do Evangelho, irmãos. Porque não tem verdadeira conversão sem Evangelho. Não tem verdadeira transformação de vida sem a verdade revelada nas Escrituras. Se nós começarmos a pregar uma outra mensagem que não é a de Cristo, nós não contribuiremos para que as pessoas de verdade sejam cheias do Espírito. Porque só é possível ser cheio do Espírito por meio do conhecimento de Cristo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos não, porque eu vou mandar alguém. Ele vai revelar a vocês tudo, vai trazer à memória tudo. Vai trocar? Ok. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que não, é o lá do cantinho, amigo, sem fio. Isso. Pronto. Vamos aplaudir a Jesus pela vida de Wellington. Pra cima. Isso. Glória a Deus, viu, irmão? Obrigada, glória a Deus e aleluia. Era isso que estava fazendo barulhinho, era? Era isso que estava fazendo barulhinho? Ah, eu pensei que fosse internet de escada. Olha, eu denunciando a minha idade, não é mesmo? Então, eu e você precisamos estar comprometidos com a pregação do Evangelho verdadeiro. Eu digo isso a vocês, irmãos, porque no tempo em que nós temos vivido, nós temos julgado santidade e espiritualidade de uma maneira totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ah, se não fez isso, se não fez aquilo, se não pulou, se não rodopiou, se não fez assim, assim, assado, tá frio, tá morno, não conhece a Deus, não ama a Deus, não tá cheio. Quando, na verdade, a árvore é conhecida pelo fruto que dá, irmãos. E eu e você precisamos levar em consideração a maneira como essa pessoa procede, a maneira como ela vive, se de fato ela parece com Jesus. E ainda que você tente podar o comportamento de alguém, dizendo, olha, isso não é papel de crente, olha, você para de se vestir assim, olha, você para de falar assim, olha, você para de usar o cabelo dessa maneira, olha, você está indo nesse lugar, não vai, por quê? Porque não pode, não, esse não é o caminho. Essa pessoa tem que conhecer Jesus. Ela tem que ter um encontro com Jesus, irmãos. Porque o problema de quem sempre é recorrente nos mesmos erros ou que nunca consegue sair do lugar de maturidade, não é a falta de oração, irmãos. Não é a falta de frequência no culto, irmãos. Porque se a gente pensa isso, é porque oraram pouco por ele, é porque a oração não foi tão poderosa, é porque alguém não ficou ali o tempo inteiro com ele. A inconstância espiritual está diretamente ligada à conversão. O que falta é o fundamento, é o básico. Quem é nascido de Deus se parece com Deus. Quem é nascido de Deus exala o perfume de Cristo. Quem não é, irmãos, ainda que tente mascarar, ainda que tente performar, não consegue externar na sua vida características que apontem para a sua filiação como filho de Deus. Paulo está dizendo isso aqui aos irmãos. Irmãos, vocês estão preocupados com a aparência, vocês estão preocupados com a performance, vocês estão preocupados com uma espiritualidade que é apenas externa, que é para o homem ver, é para o homem aplaudir, é para o homem dizer que você é poderoso, mas vocês estão se esquecendo daquilo que é a verdadeira espiritualidade, que é ser parecido com Cristo. Essa verdade não anula o mover carismático, mas nos ajeita, irmãos, num lugar correto com relação a esse assunto. Sem revelação de Deus, que está nas Escrituras, sem o Evangelho, sem verdadeira conversão, que é fruto do Evangelho, não tem verdadeira conversão sem Cristo, não tem verdadeira conversão sem a cruz. Você ouve a mensagem da cruz, se humilha, se rende, reconhece que sem Jesus você não é nada. Então você experimenta um novo nascimento, você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo passa a operar na sua vida uma obra grandiosa de regeneração, transformação, te auxilia na santificação. É dessa maneira que Deus age na vida do crente. O carisma é um plus, né, irmãos? A manifestação, a glória de Deus que nos toma em muitos momentos, e esse ambiente que todo carismático gosta, tudo isso é válido, é bom, mas precisa ter como fundamento o Cristo, irmãos. A pessoa chega aqui e fala, olha, vamos orar agora. O que não pregou Jesus, irmãos? Eu estou dizendo isso a vocês com base na realidade que eu vivo. Eu sou uma pessoa carismática, creio no poder do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não tem como você ficar insensível à ação do Espírito quando você conhece o Cristo crucificado. É só o fundamento que a gente tem que ter cuidado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês são ricos, é o que Paulo diz. Vocês foram enriquecidos, vocês são poderosos, mas vocês estão desajustados, vocês desviaram daquilo que importa. Voltem a esse lugar. Eu e você também precisamos ter cuidado com isso. Para amadurecer, para sermos maduros de verdade, e conhecermos os mistérios de Deus, sermos íntimos de Deus, sermos conhecidos por Ele, precisamos buscar diariamente sermos parecidos com Ele. Não bote sobre ninguém um jugo que é do homem, é humano. O pentecostal gosta de colocar estigma sobre os outros, né, irmãos? Quantos irmãos vivem aperreados porque não são batizados com o Espírito Santo, irmãos? Ai, meu Deus, Deus não gosta de mim. Irmãos. Que coisa. Isso é errado, é pecado. Você está colocando sobre o seu irmão um jugo que Jesus já levou sobre a cruz do Calvário. Nós somos livres, irmãos. Livres para desfrutar da graça, livres para desfrutar da presença de Deus, livres para acessarmos a presença de Deus, para ministrarmos ao Senhor como sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Todo crente é templo do Espírito Santo. Todo crente é morada do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é parecer com Jesus. Não coloque fardo sobre ninguém. Nem todo mundo vai ser batizado. Ai, meu Deus, vai para o inferno. Não, porque não é doutrina fundamental da fé cristã. Ah, eu devo buscar? Deve. E se não acontecer, eu vou para o inferno. De maneira alguma. Lembrem-se que o que salva não são dons. O que salva não são experiências que acontecem depois da conversão. O que salva é Cristo. Você pode estar aqui tomado pelo medo de não ser amado por Deus. Você pode estar em um ambiente em que você é pressionado a se comportar como todo mundo para que não te olhem torto e diga que você é frio e não ter conhecido Jesus de verdade. Você está igual a todos os homens. Você está igual àquele grupo que você quer pertencer, mas não está igual a Jesus. Meu Deus. Isso é muito grave, irmãos. Não sejamos como os irmãos da igreja em Corinto. Nós devemos estimular a busca dos dons. Devemos entender que eles são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Mas não são eles que nos salvam. Quem nos salva é Cristo. Ninguém nos salva nós não somos salvos pela nossa performance. Nós somos salvos pelo tanto que conhecemos a Deus e o tanto que somos conhecidos por eles. Você conhece Jesus? Você ama Jesus? Um dia, Jesus atropelou você e você nunca mais foi o mesmo? Então, você é alguém que é nascido de Deus. Você busca agradar a Deus. Você vive em obediência. Você abre mão da sua vontade todos os dias. Você é alguém que tem palavras que, quando fala, as pessoas ouvem Deus falando através de você. Você é uma bênção na sua casa. Você é um funcionário excelente no seu trabalho. Você não dá nó, você trabalha direitinho. Você não bate na sua esposa? Você não é insubmissa ao seu marido?
Você cuida bem dos seus filhos? Você vive em retidão? Você é alguém que tem na sua vida o caráter de Cristo. Isso é mais importante do que qualquer manifestação carismática que possa acontecer com você. Porque o que nos salva é a fé. Nós não somos salvos por obras, é o que diz Paulo no capítulo 2 de Efésios. E não somos salvos por obras, porque no céu ninguém vai chegar dando carteirada. Ninguém vai chegar... Cadê o lugar de quem cuspia fogo lá na minha igreja? Eu era o que mais cuspia fogo. Cadê o lugar de que mais rodopiava? Cadê o lugar de que era mais cheio do poder? Digo e repito, não estou falando contra isso, estou dizendo que isso, irmãos, não vem antes da conversão. Eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Que sejamos cheios do Espírito, porque temos o caráter de Cristo. Que você passe a avaliar a santidade não pela performance, mas pelos frutos que você tem visto na vida daquela pessoa. Fruto de arrependimento, fruto de justiça. Pelo tanto que aquela pessoa se parece com Jesus. Que eu e você tenhamos muito cuidado com isso. O Senhor nos chama para um nível de maturidade. Existem coisas que Ele quer nos revelar, não porque ainda não foram ditas, não porque Ele ainda não falou, mas porque são coisas que Ele fala àqueles que são íntimos, não é, irmãos? Aqueles que estão próximos dEle. Só quem já viveu experiências sobrenaturais com Deus no lugar da oração sabe exatamente do que eu estou dizendo. Por isso que eu e você precisamos nos preocupar com isso. Isso deve ser a prioridade da nossa vida, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Dessa maneira, nós o agradaremos. E dessa maneira, nós nos achegaremos a Ele cada vez mais, nos tornaremos parecidos com Ele. E quando Ele voltar, seremos achados maduros, crescidos, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Vamos orar? Eu não posso continuar.